Fala pessoal, tudo bem? Pietro Cabreira, nutricionista esportivo e clínico aqui de novo para vocês, para falar um pouco sobre o último post que eu coloquei no meu Instagram relacionado ao cortisol e o impacto dele aí em relação ao estresse, à falta de sono, à privação de sono e o quanto ele pode ser deletério no processo de emagrecimento, né? Então, essa aula de hoje eu vou abordar mais a fundo algumas características gerais do cortisol, né, como a meia-vida dele, né, a regulação via feedback, via alça de feedback de retroalimentação negativa, né, vou estar abordando também algumas ações biológicas a nível de metabolismo, tanto de carboidratos, de proteínas e de lipídios, né, vocês vão ver o papel do cortisol aí, principalmente na proteólise muscular, impactando a longo prazo nessa perda de massa muscular e na manutenção do emagrecimento a longo prazo, que é um ponto muito importante para quem visa o emagrecimento e não tem um controle tão interessante do estresse, né, via cortisol. Vou falar um pouquinho também da função imunossupressora via neutralização dos receptores de TNF-alfa, né? E também a ação anti-inflamatória aí devido à natureza lipídica desse hormônio que é tão importante, tem uma ação biológica tão relevante aí para a manutenção da nossa homeostasia, né? Então, para começar essa aula, a gente vai dividir dessa forma. Eu vou falar primeiro essas características gerais, depois a gente vai para as ações biológicas, né? E depois eu comento um pouco alguns highlights para vocês dessa relação entre o desalinhamento circadiano, o excesso dessa liberação de cortisol plasmático, né? E esse impacto no emagrecimento. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Bom, então para começar, a gente tem que entender que o cortisol ele é um hormônio com liberação de natureza circadiana, né? Ele obedece ao ciclo das 24 horas e ele tem um pico aí aproximadamente de 10 a meia hora, de 10 a 30 minutos após o despertar, é o pico dessa liberação de cortisol, né? E aí a redução desse hormônio no sangue, ela se dá aí próximo às 4 até umas 6 horas aí, tá? Então, a primeira coisa, a primeira característica é ele obedece aí ao ritmo circadiano. Então, obedece ritmo circadiano. Segundo ponto é falar um pouquinho dessa liberação, né? Como que é feita essa liberação e essa produção do cortisol? Bom, pessoal, a produção do cortisol ela se dá por um fenômeno, né? Uma sequência biológica que a gente pode chamar de trofismo da glândula adrenal, né? A glândula adrenal é o local onde é produzido esse hormônio cortisol e o trofismo dessa glândula, né, na região do córtex dessa glândula, vai originar aí a produção do cortisol. E quem estimula esse trofismo, quem estimula esse córtex da glândula adrenal a produzir o cortisol? Quem estimula é justamente um hormônio que é denominado hormônio adrenocorticotrófico, ou também conhecido como ACTH. Então a produção de cortisol ela vai se dar aí no córtex da glândula suprarrenal, via ACTH. Certo? Certo? Então, quando eu tenho trofismo dessa glândula, particularmente numa região que a gente denomina de zona fasciculada, né, do córtex da suprarrenal, eu vou ter aí
uma maior captação, principalmente de colesterol, que é o substrato que eu utilizo para sintetizar o cortisol, que é o hormônio aí conhecido como hormônio de estresse. Então eu tenho a liberação desse hormônio, né? Como que então quais são os fatores, né, que estimulam essa produção? Né? Na verdade, pessoal, essa produção ela se dá, como eu disse, à luz, né? É o principal estímulo natural para fazer essa liberação de ACTH, que consequentemente vai estimular a suprarrenal a produzir o cortisol, mas nós temos também a hipoglicemia, né, a baixa de açúcar no sangue, são situações que quebram aí a homeostasia, né, que podem ser derivadas do meio externo, como também do meio interno. Né? O cortisol ele é um hormônio que ele ajusta o estresse dentro do organismo. Tá, pessoal? Sem ele, nós precisaríamos de um ambiente externo totalmente ideal. Nunca poderia ocorrer situações de baixa de açúcar, de hipoglicemia, tá? Nunca poderiam ocorrer injúrias na pele, inflamações. Então, ele age dessa forma, fazendo esse contrabalanço, tá? Como eu comentei atrás, o substrato para a síntese do cortisol é o colesterol, assim como a maior parte dos hormônios esteroidais, tá? E esse trofismo que eu comentei da glândula suprarrenal, ele vai se dar justamente pela maior expressão de expressores de LDL e colesterol na superfície da zona fasciculada, fazendo com que eu tenha uma maior superfície aí para absorver esse colesterol, que pode ser advindo da dieta, principalmente, né, pode vir da dieta, pode vir das lipoproteínas também plasmáticas, que vão adentrar aí na minha suprarrenal, nas minhas células da suprarrenal, fazendo a síntese do cortisol. Tá? Agora que a gente já falou do local de produção, falou um pouco da natureza desse hormônio, né, que é sintetizado aí a partir do colesterol, eu vou comentar um ponto importante para vocês, que é com relação, só para vocês entenderem como que vai ocorrendo essa elevação crônica de cortisol, tá? Como eu disse, né, a gente tem o pico pela manhã. Então, se a gente pegar os valores de referência do cortisol pela manhã, claro que isso varia conforme o valor de referência adotado pelo laboratório, né, que você for fazer a sua dosagem bioquímica, mas de praxe aí a gente pode considerar uma faixa pela manhã na dosagem de cortisol sérico, tá? Porque você tem também a dosagem salivar e a dosagem urinária. Mas falando aqui basicamente da dosagem plasmática, né? A gente vai ter aí uma faixa de cortisol matutino, vamos dizer assim, de valor de referência, a gente tem de 5 a 20 microgramas por decilitro, tá? Desse cortisol pela manhã. E aí, à tarde, como eu disse para vocês, o estímulo, né, a escuridão, ela vai fazendo com que haja uma diminuição desse estímulo aí para produzir cortisol. Essa faixa, pessoal, ela reduz para de 3 aí a 15 microgramas, tá, por decilitro. Só que esta é uma situação aqui, vou colocar para vocês, normal, né, fisiológica. Só que vocês vão ver que com a privação do sono, né, um sono aí que a gente fala inferior a 7 horas à noite, né, uma qualidade de sono também, um retardo aí na latência, que é o pegar do sono, né, isso tudo vai afetando e vai elevando cronicamente. Então vocês vão ver que cada vez mais a gente vai encontrando indivíduos com valores pela tarde ainda assim elevados. Então, valores próximos acima de 20 microgramas, 4, 6 horas da tarde. Entende? Então, isso é um reflexo aí da celebração crônica. E por quê? Qual é a repercussão disso? Eu vou mostrar para vocês na questão metabólica, na questão do emagrecimento, toda essa interligação, tá, gente? Então, essa é mais uma característica aí, só um insight aqui relacionado ao valor de referência. Tá? Qual que é os próximas características essenciais aí para a gente entender do cortisol, e aí depois eu já adentro nas ações biológicas. Bom, as próximas características, gente, vou apagar aqui.
ponto muito importante também que reflete como essa cronicidade ela pode ser deletéria, né, do cortisol no sangue, é o seguinte: se a gente for olhar o cortisol plasmático, né, os hormônios, tá, a maioria dos hormônios, a grande parte dos hormônios, né, eles circulam no sangue ligados à proteína. E quando eles estão ligados a proteínas, né, as binding proteins, né, como a maioria costuma ter esse nome designado, eles acabam perdendo essa ação biológica, eles não são efetivos quando eles estão ligados às proteínas. Quando eles se desprendem, eles estão livres no sangue, aí sim eles conseguem exercer essa ação biológica. Se a gente pega a proporção de colesterol livre no plasma, a gente vai ter aí em torno de 5%, tá? Então a gente tem uma distribuição, que é outra característica muito importante, distribuição de cortisol livre, escassa, tá? Por que escassa? Escassa porque eu tenho apenas 5% do meu cortisol na forma livre, enquanto que eu tenho 85% ou até mais, tá? 85% ligado a CBG, que é a globulina ligada aos glicocorticoides, né? A globulina transportadora de glicocorticoides, então ligada à minha CBG. E eu tenho aí em torno de 15%, de 10%, né? Ligado de 10 a 15% ligado à albumina, tá? Ligado à albumina, que a gente conhece, transporta ácidos graxos não esterificados, transporta alguns medicamentos também, tá? Então, essa distribuição, quando o indivíduo está em um estresse crônico, ele acaba elevando aqui por consequência desse estresse crônico, né, a falta de sono é um ponto muito importante, ele acaba tendo uma elevação nessa proporção. E isso reflete aí na saúde dele como um todo, tá, gente? Então, essa é mais uma característica importante, tá? E agora, vou falar de mais duas características aqui, para a gente passar para a parte de ações biológicas e entrar em metabolismo, tá? Quais são essas outras duas características aí do cortisol? Primeira, né? Uma característica do cortisol, que seria também uma ação, né? Uma característica mais anti-inflamatória. Por que se diz que o cortisol ele tem esse poder anti-inflamatório? Porque, como eu falei para vocês no início da aula, o cortisol tem uma natureza lipídica. Ele é derivado do colesterol, né? Toda aquela síntese, então a partir da pregnenolona se forma o colesterol, e o colesterol é o principal substrato para formar o cortisol. Toda substância no corpo com natureza lipídica adentra facilmente no meio intracelular, porque as nossas membranas, né, elas são compostas lá, você viu tanto no ensino médio, agora no ensino superior, se você é aluno do ensino superior, que a nossa membrana celular ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Né? Então, essa bicamada fosfolipídica ela permite facilmente a passagem desses compostos de natureza lipídica, como é o caso do cortisol. E aí o cortisol, quando ele se liga, né, ele tem uma propriedade muito específica, que é a de ativar uma proteína chamada de lipocortina, tá, gente? E a lipocortina, ela tem um papel fundamental anti-inflamatório. Por quê? Porque a lipocortina, vou anotar aqui para vocês, ela inibe a cascata do ácido araquidônico que eu falei lá na minha primeira aula e vocês vão lembrar aqui agora. Então, se vocês pegarem lá na primeira aula, eu expliquei para vocês que quando nós temos a ativação, né, o estímulo para a liberação do ácido araquidônico, então eu tenho aqui, eu vou desenhar para vocês, tá? Para ficar mais fácil aqui a gente relembrar. Então eu tenho aqui a membrana da minha célula. Imagina que lembrando que não se trata de um Pablo Picasso, né? Aqui é só um esqueminha só para a gente entender. Então aqui é a membrana da minha célula, tem os ácidos graxos, né? Tem aqui a cauda hidrofóbica deles, a cauda hidrofílica, tá? E aí eu tenho uma injúria, né? Eu tenho alguma lesão aqui. Qualquer injúria, qualquer infecção, qualquer lesão que seja um estresse mecânico ou de natureza química que eu tenha na minha célula, essa é a minha célula. Essa abertura aqui, vamos supor que ela sofreu uma lesão aqui.
O lugar onde eu fizer esse X aqui vai ser a lesão dessa minha célula, tá? E aí continua, né? Continua aqui essa minha membrana. Quando eu tenho uma lesão aqui, gente, o que vai acontecer? Eu vou ter o estímulo para a formação de ácido araquidônico, tá? Porque essa minha lesão vai gerar a ativação da PLC, ou fosfolipase A2, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês, na minha fosfolipase A2. Que, por sua vez, vai ativar uma enzima que a gente viu lá na primeira aula, falando de anti-inflamatórios, não esteroidais e tudo mais, que é a enzima COX, tá? Ou ciclooxigenase. Mas essa fosfolipase, ela também pode ativar a LOX, tá? E aí, falando mais especificamente da ciclooxigenase ou da COX, quando eu tenho a ativação dela, eu tenho a ativação de substâncias pró-inflamatórias, principalmente de prostaglandinas, da série E2, né, que são as de caráter mais pró-inflamatório. E aí, para eu ter a geração de ácido araquidônico, eu dependo, então, da minha fosfolipase degradando essa minha membrana, liberando ácido araquidônico. E aí, então, quando eu tenho essa liberação de ácido araquidônico, eu tenho um estímulo para a produção dessa enzima, da ciclooxigenase, e aí eu tenho a síntese pró-inflamatória, dessas, principalmente de prostaglandinas que eu falei para vocês. Tá? E aí, onde que o meu cortisol vai entrar? Qual que é a ação anti-inflamatória do cortisol? Ele vai agir, então, inibindo a ação dessa fosfolipase. Tá? Via quem? Via lipocortina, porque a lipocortina nada mais é do que como se fosse um reboco, tá, gente? É como se fosse uma massa mesmo, que você vai colocar ali entre os tijolinhos, entre o revestimento da membrana celular. Então ela aumenta a adesão da minha membrana celular, impedindo a ação da fosfolipase. Então, se eu tenho maior revestimento, uma maior resistência na minha membrana, por consequência, eu não consigo gerar ácido araquidônico, porque a minha membrana vai estar mais resistente ao estresse. E aí, não gerando a fosfolipase, eu quebro essa cascata do ácido araquidônico, que formaria, então, a ciclooxigenase e os mediadores pró-inflamatórios. Então, essa é a ação aí anti-inflamatória do cortisol, tá? Vamos passar agora para a ação imunossupressora, que é um pouquinho mais simples e a gente entende também mais sobre essa natureza lipídica aí do cortisol, tá? Vou apagar aqui então. Bom, em se tratando de dessa função imunossupressora, né, da imunossupressão mediada pelo cortisol, é básico, tá, gente? O cortisol ele vai agir a nível transcricional, que a gente fala, pelo seu receptor nuclear. O receptor do cortisol ele é um receptor de característica intracelular, ele é nuclear, justamente pelo perfil do cortisol ser lipídico, ele conseguir adentrar na célula. Então, é o mesmo receptor de cortisol, é o mesmo receptor usado, por exemplo, para dihidrotestosterona, para testosterona e para outros hormônios esteroidais. E aí, o que acontece? Quando esse cortisol ele vai adentrar na minha célula, no meio intracelular, e vai se ligar ao receptor nuclear dele, que é o receptor de glicocorticoides, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir com que uma citocina, né, na verdade um complexo proteico, que é denominado de fator nuclear kappa-beta, que é responsável pela transcrição de várias citocinas pró-inflamatórias, como interleucina
4, interleucina 6, TNF-alfa, que são extremamente deletérias à condição do organismo, ele vai fazer essa ligação justamente onde esse complexo proteico se liga na célula. Então é como se eu tivesse uma fechadura e quando o meu NF-kappa-beta se liga nela, eu permito a inflamação. Quando o cortisol se liga nessa fechadura, ele impede com que o NF-kappa-beta exerça a ação dele. Então essa é mais ou menos a ação aí do cortisol sobre esse perfil imunossupressor. E por que eu estou falando isso? Né? Ficou meio confuso, mas vou explicar. Porque na nossa célula de defesa, quando o cortisol adentra nela, ele vai se ligar no núcleo da célula de defesa, impedindo que o NF-kappa-beta exerça essa função dele. Então, em qualquer célula do organismo, o cortisol vai ter esse papel, mas especificamente na célula de defesa, que é responsável pela nossa imunologia, ele vai ter um papel imunossupressor. Por quê? Porque é só a gente lembrar da fechadura, então. Ele vai se ligar onde o meu NF-kappa-beta, ou fator nuclear kappa-beta, se liga. Então, ao invés do NF-kappa-beta se ligar e sintetizar todas essas interleucinas, 4, 6, TNF-alfa, o meu cortisol vai se ligar nele e vai impedir essa ação, tá, gente? Então, é mais ou menos esse ponto aí que eu queria trazer da imunossupressão. E agora, né, vamos à cerejinha do bolo, então, né, a gente falou bastante aqui de pontos de características, né, partindo do anti-inflamatória, imunitária, agora a gente parte para o metabolismo, para a relação com o emagrecimento, que é aí, né, mais voltada também para a minha área, como eu disse para vocês, sou nutricionista de formação, mas também que vai ajudar você aí, profissional da saúde, se você é nutricionista também, a conduzir um emagrecimento mais eficiente para o seu paciente, né? Ou se você tem interesse também em saber qual que é o papel desse hormônio aí no metabolismo, tá? Então, em se tratando da ação do cortisol no metabolismo, o cortisol, ele é um hormônio que, quando a gente pensa nele, ele afeta as 3 esferas, né? Ele vai afetar tanto o metabolismo de carboidratos, quanto de lipídios, quanto de gorduras. Quando a gente fala do papel do cortisol influenciando o metabolismo de carboidratos, a gente tem principalmente uma otimização aí de um processo que a gente chama de neoglicogênese, tá? Então a gente tem um aumento, vou fazer uma setinha aqui, um aumento da neoglicogênese ou gliconeogênese. Gente, o que é a neoglicogênese? Basicamente, o meu organismo precisa de açúcar, de glicose, preciso gerar glicose, não tenho glicose disponível, vou lançar mão de outros substratos que não são glicose para produzir esse açúcar, essa glicose. E quais são esses substratos? Os mais escritos na literatura são o lactato, né, que pode ser derivado do meu músculo, em questões de demanda muscular mais extenuante, né, uma maior demanda muscular, eu consigo ter aí a liberação de lactato, mas também glicerol, derivado principalmente dos triacilgliceróis que estão estocados lá no meu tecido adiposo, no meu tecido de gordura, né? E aminoácidos glicogênicos, mas a literatura e a maioria dos livros, né, vão tocar aí no aminoácido alanina, tá? Que é um composto aí de 3 carbonos, tá? Então, o cortisol age aqui no metabolismo de carboidratos, estimulando essa neoglicogênese, essa formação de glicose, para fazer a manutenção da glicemia, tá? E aí é que entra aqui um ponto que eu gostaria de falar sobre as dietas low carb, tá? Porque a um primeiro momento, né, é interessante você fazer essa restrição, né, dependendo do perfil do seu paciente. Um exemplo de um paciente que deve ter uma restrição maior de carboidratos, ele não pode ter um perfil hiperglicêmico na dieta dele. Você fazer em um primeiro momento uma dieta low carb é interessante, porém a gente tem essa relação também da restrição de carboidratos elevando o cortisol, e aí vocês vão ver no metabolismo de gorduras que essa deficiência, esse aumento do cortisol vão fazer o seu paciente poder ter, por exemplo, uma maior retenção de gordura abdominal, tá? Então, esse é um ponto importante também para se falar aí do cortisol no metabolismo de carboidratos, tá?
Segundo ponto é no metabolismo de proteínas. No metabolismo de proteínas, o cortisol ele vai ser totalmente deletério, ele vai ser a treva para o metabolismo de proteínas. Por quê? Porque, primeiro, o cortisol vai diminuir a síntese proteica muscular, então ele diminui a SPM e ele, além disso, ele vai aumentar o efluxo, né, ou a saída de aminoácidos para onde? Para o tecido hepático poder justamente fazer esse processo aqui que eu falei para vocês de neoglicogênese, tá? Então, efluxo de AAs, tá? Que é a sigla aí usada para designar os aminoácidos. Tá? Então, questão de proteínas aí, cortisol, é só imaginar que ele acaba com o seu músculo. Pensou em cortisol, pensou em catabolismo muscular. E aí, falando de lipídios, agora, né, que é o ponto essencial que eu relacionei até com o metabolismo de carboidratos, essa restrição de carboidratos, ou até mesmo a restrição calórica excessiva, o cortisol agindo sobre as gorduras no organismo, ele se dá de uma forma muito peculiar, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o cortisol ele vai agir, assim como os hormônios contrarregulatórios, né, fazendo essa elevação da glicemia, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina, elas agem, pessoal, principalmente em processos que a gente chama de lipólise. Então, esses hormônios, eles agem degradando gordura. O cortisol, ele não vai ser diferente, porém, ele vai ter uma característica no metabolismo de gorduras que vai distinguir na região central. Então, eu vou ter o cortisol agindo como fosse uma adrenalina e uma noradrenalina nos membros da periferia, estimulando essa queima de gordura. Então, na periferia, nos membros superiores e inferiores, o meu cortisol ele age estimulando a lipólise, assim como esses outros hormônios que eu falei. Porém, na minha região central abdominal, vocês vão ver que até em estudos, claro, nós temos estudos com modelos animais, mas também em humanos, né, que a maior expressão de receptores de cortisol, né, de isoformas do cortisol, vão propiciar um maior acúmulo de gordura abdominal. Então o cortisol ele tem essas duas faces no metabolismo de gorduras. Membros superiores e inferiores, ele age como fosse adrenalina e noradrenalina, ele vai estimular a lipólise, tá? Mas região central, quando eu tenho um excesso dele, por consequência, o meu excesso de receptores de cortisol na região abdominal, no tecido adiposo abdominal, vai fazer com que eu tenha um maior acúmulo de gordura abdominal também, que não é tão interessante, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui que no metabolismo de gorduras vai haver lipólise via LHS, ou lipase sensível ao hormônio, né? Que é a enzima aí responsável por degradar os triacilgliceróis no tecido adiposo, assim como a noradrenalina e a adrenalina fazem esse estímulo. O cortisol vai agir igual, de forma igual, né? Similar à adrenalina. Tá? Mas aí, vou até apagar aqui. Na região central, mais especificamente na região do abdômen, abdominal, né? A maior expressão desses receptores, né? São receptores que a gente fala da isoforma do cortisol, que é a isoforma beta-HSD do tipo 1, tá? A maior expressão desses receptores vai aumentar a minha gordura abdominal. Tá bom, gente? Então essa é a diferença do metabolismo do cortisol
nos membros inferiores e superiores, e por isso que ele propicia aí mais esse acúmulo de gordura central. Então ele tem essas duas faces, tá? E aí, falando então dessa ação dos 3 macronutrientes, fica bem claro aí o papel deletério do excesso desse hormônio, né? Que por vezes, nas condutas, principalmente de emagrecimento, né, a gente sabe que, claro, deve-se ter aí um déficit calórico, mas ele deve ser muito bem pensado, porque até mesmo quando você mexe, principalmente em distribuição e proporção de macronutrientes com relação aos carboidratos, você tem que ter muito cuidado nessas fases de dieta, né? Às vezes é importante você periodizar esse nutriente, no caso o carboidrato, para que você não tenha um excesso desse hormônio e acabe fazendo aí o que é o temor, né? Muitos pacientes até alegam, né, que o que eles querem é definir o abdômen. Eu quero eliminar ou eu quero definir o meu abdômen. Aí você entra, né, com uma dieta de emagrecimento, com um déficit calórico, faz todo o beabá, só que você não periodiza esse macronutriente e aí o seu paciente fica, né, aí solto, né? Ele fica beirando aí o maior medo dele, que é esse maior acúmulo de gordura abdominal por conta do excesso de cortisol. E às vezes pontos fundamentais para a regulação desse excesso desse hormônio estão sendo desconsiderados, que é o sono, que eu vou falar para vocês agora. O sono, gente, ele é fundamental, porque quando eu tenho desalinhamento circadiano, eu estou dormindo pouco, é um período aí que a gente considera inferior a 7 horas por noite, eu tenho uma baixa no meu GH, então GH, uma das funções do meu GH é o que? Diminuir, o GH ele estimula a minha síntese proteica muscular. O cortisol faz o oposto, então quando eu tenho menos GH, eu tenho menor síntese proteica muscular. O que o GH faz também, gente? O GH auxilia na queima de gordura. O cortisol, como vocês viram aqui, ele também auxilia. Só que nesse ponto aqui, nesse contexto de desalinhamento circadiano, de restrição calórica, ele vai agir aumentando a minha gordura, principalmente abdominal. Então, eu estou tendo um reflexo muito grande e eu estou deixando passar despercebido, principalmente o meu sono, que é um ponto simples que eu poderia corrigir ali, entende? Então, essa foi a aula de hoje, né? Eu quis mostrar para vocês aí como pontos, não que sejam inofensivos, né? Mas acabam muitas vezes passando despercebido, não tem a devida credibilidade que deveriam ter, e a gente acaba focando só em restrição calórica, restrição de carboidratos, né? Quando na verdade você tem que olhar todo o contexto, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Fiz uma entrega aqui para vocês do conteúdo que eu acho relevante. Espero que ajude você, profissional de saúde, a tomar uma conduta mais consciente. Espero que ajude você, que é estudante de graduação e quer entender, né, qual a aplicabilidade das dietas, né, qual o motivo das distribuições de macronutrientes, tá? Então é isso. Eu agradeço do fundo do coração a todos vocês. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que esteja estudando, ou que tem dúvida ou interesse nesse assunto. E é isso aí, pessoal.